Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo sim. Deixa eu botar minha câmera aqui. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Histórico. Aqui. É a Nayara, né? Bom, Nayara, deixa eu compartilhar aqui o trabalho, né? Esse aqui foi o nosso segunda parte do nosso trabalho para V2, né? Que é a lista 3. Essa lista 3 aqui, ela é mais voltada para amplificadores operacionais. Embora, para resolver os amplificadores operacionais, você precisa aí escrever equações, a lei de Kirchhoff das correntes, né? A soma das correntes que entram num nó é a mesma quantidade de correntes que saem desse nó, né, gente, para poder fazer as equações dos amplificadores. Também as leis de Kirchhoff da tensão a gente usa, né? Por exemplo, no amplificador operacional subtrator a gente tem circuito divisor de tensão numa das entradas. Então, amplificadores operacionais, pelo menos nessas configurações básicas que a gente viu, que é o inversor, não inversor, somador, subtrator, a gente viu o buffer também. E o último que a gente viu foi o de instrumentação. Então, todos eles são baseados nas leis básicas de circuitos, né? Aqui, por exemplo, na primeira questão, que é a questão do trabalho, você tem, ele pede para calcular e simular o resultado da tensão de saída Vout. E aqui você tem, ó, um circuito com 2 estágios de amplificador operacional, né? A saída de um estágio, que é o Vout 1, ele é a entrada do estágio seguinte, que me dá o Vout 2. Então aqui, ó, se a gente observar, esse circuito aqui, a gente tem um Vin aqui, ó, do lado esquerdo, uma entrada Vin de 10 milivolts. Essa entrada Vin, ela está através do resistor de 3K, ela está ligada na entrada negativa do amplificador operacional. Você consegue ver a mãozinha do meu mouse? Consigo sim. Consegue, né? Pronto, tá Sim. ótimo. E aí a gente tem aqui, ó, nessa configuração... Professor, vocês estão fazendo um barulhinho no seu áudio. É o ventilador, Ah, deixa eu tirar tá. aqui. Vou ligar o outro. Pronto, esse outro aqui ele é mais silencioso. É que o que eu tava usando é o que a gente usa na sala, ele é forte aí faz barulho. Bom, mas voltando aqui, ó. Então a gente tem uma entrada de 10 milivolts que está ligada pelo resistor de 3K na entrada negativa do amplificador operacional. E aqui eu tenho a realimentação pelo resistor de 27K, né? A realimentação negativa, que é a que garante a estabilidade do amplificador. Esse tipo de ligação, né, é o circuito amplificador inversor.
porque eu tenho a minha tensão ligada na entrada negativa, que é a entrada inversora. Então a minha saída Vout 1, ela vai ter um sinal negativo do sinal da entrada Vin1. Muito bem. E aí essa saída Vout 1, ó, ela vai entrar aqui, ó, no sinal positivo desse meu circuito amplificador, ó, do segundo estágio, né? E eu tenho a realimentação negativa aqui, ó, né? E tem um resistor também aterrado aqui na entrada negativa. Essa configuração é a configuração não inversora. Então, o sinal Vout que vai entrar aqui, ó, ele vai sair com a mesma polaridade, né? Com o mesmo sinal. Só que aí eu tenho, por exemplo, esse resistor de 90K e esse resistor de 10K. Isso aqui vai me dar um ganho, né? Que é dado pela expressão do ganho desse tipo de circuito, né? Esse é o circuito não inversor. O ganho do circuito não inversor é sempre maior do que 1. Aí você tem que consultar a fórmula desse tipo de circuito. Já o ganho do amplificador operacional na configuração de inversor, que é esse primeiro estágio, o ganho dele pode ser maior ou menor do que 1. Né? No caso aqui, como eu vou ter 27K no feedback e 3K na fonte, ó, então eu vou ter aqui um ganho maior do que 1. Né? 27 por 3 dá 9, né? Eu tenho um ganho de 9 nesse amplificador. Nesse outro aqui, eu já vou ter um ganho, né? Se você olhar a fórmula, esse ganho aqui vai ser provavelmente 10. Aí o que ele pede aqui? Ó, calcule e simule o resultado da tensão de saída Vout 2. Então você vai primeiro calcular, né? Observe que se eu tenho dois amplificadores em cascata, o ganho desses dois amplificadores é o produto dos ganhos de cada um. Então a minha tensão Vout aqui, ó, vai ser o produto do ganho desse primeiro estágio vezes o ganho desse outro estágio vezes a entrada Vin. Você pode fazer aos pouquinhos ou pode fazer aproveitando essa característica do circuito cascata. Quando tem o circuito cascata, o ganho total é o produto dos ganhos intermediários. Então o Vout 2 vai ser, né, o produto dos ganhos dessas duas configurações vezes a tensão de entrada. E aí você tem que fazer esses cálculos, né, e simular no LT Spice, tá? Professor, na parte de simular no LT Spice, essa parte do 10, o V1 e o VOT1 e o VOT2, como é que eu colocaria o símbolo deles lá no LT Spice? Você faria direto essas ligações. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, para a gente não fazer esse, né? Então deixa eu pegar aqui, ó, um que tem cascata aqui, ó. Vamos fazer essa ligação no LT Spice. Deixa eu abrir ele aqui. Então seria direto pro ground? Deixa eu voltar aqui para a questão aqui, né? O ground que você diz, não precisaria desse ground, ó, do Vout 1, não precisaria, certo? Esse ground do Vout 1 você não precisa colocar. Por quê? Aqui eu estou só indicando que Vout 1 é a tensão desse ponto para o ground. Mas para o meu simulador funcional, não preciso desse sinal aqui. Porque esse sinal já é a saída do amp-op. Então, eu posso desprezar esse Vout 1 e fazer só essa ligação daqui direto para cá. Ó. Tá. E o Vout 2 não dá para deixar aberto assim, ó. Né, o Vout 2 eu já preciso, porque ele quer, né? Ó, ele quer quem é o Vout 2. Então eu já tenho que considerar ele. Só que o LT Spice não permite deixar o circuito aberto assim. Então você insere um resistor qualquer aqui, ó. Eu inseriria um resistor de 1K aqui. Entre a saída aqui, ó, positivo, e o terra, né? O ground. Tá. Então, E Vout 1. lá na entrada, esse 10 milivolts, quando você coloca lá no LT Spice, você coloca 10 MV ou só coloca 10? Eu colocaria, né? Que às vezes eu não lembro agora de cabeça, mas dá para consultar isso. Mas o mili, né? Às vezes ele entende como mega, tá? Que é o M, né? Então eu prefiro, em vez de colocar 10 mili, eu coloco 0.010. Entendi. Converte o milivolt para volt. Isso.
Tá. Aí bota direto. Mas vamos simular um aqui desses amplificadores operacionais de cascata, né? Deixa eu compartilhar aqui o LT Spice. Aliás, eu vou ter que compartilhar a área de trabalho, né? Deixa eu colocar de novo. Aqui, ó. Vamos simular esse circuito aqui. Aqui eu tenho um circuito cascata, ó. Tem 2 estágios, tá vendo? Então eu vou aqui no LT Spice, com F2 eu boto logo a fonte, né? Ó, voltage. Então, ó, eu dou um F2. Aí eu posso procurar a fonte aqui, ó. Tá aqui ela, ó. Aí eu posso dar um OK. Ou então eu posso digitar voltage que ele já me traz a fonte. Eu dou um OK. Aí boto a fonte aqui. Clico, né? Dou um ESC. Aí vejo o que tem mais, ó. Aí tem 2 ampiops aqui, né? Observe que esse primeiro tem um menos para cima, ó. E o segundo tem um menos para baixo. Então tem que prestar atenção nisso, né? Tem um resistor logo aqui. Então eu vou apertar a tecla R do teclado, ó. Ele já vai me dar o resistor. Aí eu seguro Ctrl, aperto R, aí ele gira. Aí eu posso botar o resistor aqui. Agora vamos colocar os amplificadores operacionais, né? Eu posso apertar o F2 ou posso apertar aqui, né? Ó, componente, que é a porta END aqui, me dá os componentes. Eu posso vir aqui na porta END ou apertar o F2. O amp-op que a gente está usando, né? A gente vem aqui, ó, entre colchetes aqui tem op-amps. E a gente vai aqui com a barra de rolagem lá no final. Ó, a gente está usando o amp-op universal 2. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Botei um dos amp-ops, né? Ó, que é o que tem o menos para cima. Aqui, ó. Só que eu tenho que botar um agora com menos para baixo, com o mais para cima, né? Então eu posso dar um Ctrl E. Aí o Ctrl E faz ele espelhar, ele rebate assim, ó. E aí eu dando um Ctrl R, eu vou só colocar ele apontando para a direita, que é o que eu preciso, ó. Ctrl R, Ctrl R, ó. Ele já ficou com um mais para cima, tá vendo? Aí eu dou um ESC, ó. O que mais que nós temos, ó? Então, temos aqui uma entrada direta, né? Então não tem um resistor aqui, tem um resistor aqui embaixo, outro aqui. Então vamos apertar a tecla R. Tem um resistor aqui, ó. E tem Ctrl R para girar ele, Ctrl R. Tem um outro resistor aqui, né? Coloquei esse. E aí eu vou ter a tensão de saída, ó. A tensão de saída eu não posso deixar aberta assim não. Eu vou botar um resistor de 1K. Então eu vou apertar o R aqui e vou botar aqui, ó, na saída um resistor que eu vou botar de 1K. Agora vamos fazer as ligações, né? Então as ligações eu posso apertar aqui no fio, ó, ou posso apertar o F3. Vou apertar o F3. Aí essa fonte vai ser ligada nesse resistor. O resistor vai ser ligado direto no negativo. O negativo do amp-op vai ser ligado no positivo do segundo estágio. Aqui eu vou ter uma realimentação unitária, né? Eu não tenho resistor aqui, ó. Que é esse circuito aqui que a gente está fazendo, ó. Realimentação negativa unitária, isso aqui é o circuito de buffer. Né? O que é o circuito de buffer? Essa entrada, ó, 2 volts, vai aparecer aqui direto na saída sem nenhuma alteração. Tem um ganho 1, né? Já já a gente vai verificar isso. Muito bem, aí o mais aqui, ó. Opa, eu acho que eu liguei errado, né? O mais aqui é o resistor e a fonte. Então vamos apertar o del aqui, corta bem aqui, ó. Aí eu dou um ESC. Aí para eu movimentar aqui o circuito, eu vou aqui na mãozinha. Vou trazer mais para cá. A fonte também, ó. Esse fio aqui ficou feio, eu vou dar um del. Eu vou ligar de novo. F3, né? Aqui, ó.
um ground aqui para a fonte, ó. E para colocar o ground é só apertar a tecla G, a letra G. Você pode também ir lá nos componentes, ó. Aí eu tenho que sair daqui da parte do Ampiop, né? Então clico aqui, ó. Se eu digitar GND, GND aqui, cadê? GND ele não aceita, né? Ele fica por aqui, tá? O ground, né? Não tô vendo, mas você pode botar ele direto apertando a tecla G, ó. Se apertar a tecla G do seu teclado, ó, você pode botar quantos grounds você precisar. Ou na setinha, perto do lapisinho, né, professor? Também já está disponível. Ah, é. Muito bem, tá aqui, ó. O ground você pode também. Show de bola. Então, vamos passar o fiozinho aqui. Essa fonte é de 2, né? Então eu clico com o direito, ó, aí 2. Clicar com o direito do mouse é como se a gente fosse clicar para aparecer aquela janelinha com as opções, né, no Windows. Só que as opções que ele me dá é justamente essa janela que abre e eu posso digitar o valor, ó. 2 volts, clico com o direito aqui no resistor, é um resistor de 1.1K. 1.1K. O K ele entende como quilo, garantido. Professor, se eu quiser saber lá os multiplicadores, né? Se o M é o mega ou se é o milli, aí você pode procurar no help dele aqui, ó. Você tem os tópicos do help aqui, deve estar em algum lugar aqui no help essa informação. Vou colocar para pesquisar aqui, ó. Tá assim, prefixo. Você entende? Prefixos. Vamos ver se eu botar quilo, se ele entende. Não. Eu teria que pesquisar aqui onde é que se coloca os... Ou então colocar lá no Google, né? É uma alternativa também. Deixa eu tentar aqui. Quilo. Deixa eu ver se ele entende. Quilo. Teria que botar no Google mesmo. Não tá fácil de descobrir. Mas eu acho que pelo Google é simples. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vamos botar aqui no Google, ó. Então, prefixos no LT Spice. Ah, tá aqui, ó. Acho que dá pra ver, não dá? Eu tô no navegador agora, ó. Sim. Então aqui já mostra, ó. No LT Spice, ó. O K é de quilo, ok. O M, tanto faz ser maiúsculo ou minúsculo, ele entende como milli. Então se botar M, ele entende como milli. Então você pode colocar o M de milli, tá? Para o mega é que ele faz a diferença, ó. O mega, para ele entender como mega, você tem que botar M e a G, ó. Tanto faz ser maiúsculo ou minúsculo. O giga, você pode botar o G e aí vai, ó. O micro é o U, o nano é o N, o pico é o P, então Então, o dependendo do milli, que fosse, eu teria que usar o valor, tipo 10 milivolts, eu teria que usar 10 e a letra M. isso, exato, Aí se fosse um mega ohm, né? Aí se você botar o Mzão maiúsculo, não dá certo, né? O Mzão maiúsculo é milli também, ó. Se você quiser mega, aí você tem que botar M e G, ó. Mas é isso, ó. Então você pode usar esses prefixos. Lá no Help eu botei isso aqui e não achou, né? Mas no Google, ó, Ah, então foi rápido. Bom, no então vamos lá resistor finalizar.
para não ver. Lá não, lá no LT Spice que você está fazendo, no resistor, você está Sim. colocando só o valor do resistor ou você está colocando K de K Eu quilo ohm? tô botando no K. Isso, tô botando no K. O milli, né, a gente pode usar também, né? Então o K e o milli ainda bem que ele respeitou, né? Assim, o M e o K, né? Só o mega que é diferente, né? Bom, então vamos aqui, ó, só para a gente finalizar. Quando eu vou fazer aqui a simulação do amplificador operacional, eu tenho que botar as fontes, né, ó, de alimentação dele, que é que vai dar justamente a região em que ele é possível amplificar, né? Então essas fontes que eu boto aqui no menos e mais vão dar a máxima tensão de saída que eu tenho para o ampliop. Então eu vou ter que acrescentar aqui duas fontes, ó. Então eu vou botar uma fonte bem aqui e outra fonte aqui bem de lado, ó. É uma para o negativo e uma para o positivo. Então, vamos botar 2 grounds aqui embaixo. Vamos passar a fiação agora. Ó. Quando a questão não faz relação com esses limites, a questão não cita nada sobre isso, então você pode usar o valor máximo dessa tensão aqui, que para os amplificadores operacionais geralmente é 20 volts, né? Agora tem que observar isso aqui, ó. As duas fontes eu botei com o mais para cima, tá vendo? Só que aqui nessa entrada negativa, ó, a fonte era para ser negativa. Então eu vou botar menos 20 nessa primeira. Aí essa segunda, ó, eu tenho que ligar uma tensão positiva aqui, ó. Aí nessa segunda eu boto mais 20. Então o máximo de saída que eu tenho nesse amplificador vai entre menos 20 e mais 20 volts. E aí, ó, só para finalizar, a gente tem aqui a realimentação negativa de 4K e 2K, né? Então eu tenho essa realimentação negativa aqui, ó. E a minha saída vai ser ligada aqui também no resistor. A gente bota um ground aqui e um ground aqui, né? E aí esses resistores aí vão ser de 4K, esse aqui, ó. Esse de 2K. Esse resistor aqui de saída eu vou botar 1K, que é só para poder eu saber a tensão bem nesse ponto aqui de cima, ó. Aí eu tenho que botar duas fontes aqui, né, também para esse segundo ampliop. Eu posso puxar daqui, ó, ou posso botar aqui em cima. Eu vou botar em cima. Eu vou botar uma aqui e a outra aqui do lado. Tá assim. Eu boto um ground aqui e outro aqui, ó. Da Então, mesma forma, professor, toda vida que você tiver essa fórmulazinha aí do ampliop, você tem que adicionar o símbolo da tensão para ligar ele para aqui, ligar eles. tem, tem. Porque no trabalho você dá o valor, né, em cima, mas no LT Spice você tem que ligar ele, correto? Tem, por exemplo, aqui, ó. No trabalho, cadê ele É, no aqui? trabalho tem Em uma algumas questões não tem, tá vendo, ó? essa daqui não tem, mas tem uma lá no final, que é a 7, ela tem Tem, né? 10 volts e menos 10 volts. Aí eu teria que Pronto, aí fazer você... desse jeito, correto? Isso, exatamente, é. Aí tem que respeitar aqui esse valor, que é o máximo que esse ampliop vai permitir aqui na saída, né? Tá. Mas os Mas que não por que tem, que... hum, que são esses casos, mesmo assim, para usar aqui, você precisa acrescentar. essa parte aí que eu não entendi muito, é porque no desenho que você está usando não tem, mas você acrescentou menos 20 mais 20. Foi. Isso, é porque para esse modelo de circuito de ampliop que eu estou usando aqui, ele exige. Ó, acho que deu errado aqui, ó. Deixa eu deletar ele aqui. Ele, ó, o que foi que aconteceu? Ele considerou uma conexão aqui, ó, e eu não queria fazer essa conexão, ó, porque não existe, né? Essa Uhum, conexão aqui, tá vendo? sim. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tentar
fazer por aqui. Ó, agora ele não considerou conexão, tá vendo? Ele não botou um quadradinho. E aí, opa, aí eu tenho aqui, deixa eu descer, aqui, ó. Pronto, aí eu completei aqui o meu circuito. Apertar aqui para me dar um zoom adequado, ó. Então tá aí o circuito. Aí eu posso simular, ó. Vou simular agora. Vou usar o ponto de operação DC, porque eu não tenho... Esse transitório é quando você tem sinal variante, né? Análise AC é quando eu tenho uma mudança nos valores de tensão que eu quero especificar, ou de frequência. A análise DC é quando eu quero fazer as fontes variarem. Ruído é quando a gente quer fazer esse tipo de análise, né? Que envolve a transformada de Fourier aqui. Função de transferência DC é quando a gente está querendo analisar meio que os circuitos com a teoria de controle, né? Que é onde você tem funções de transferência, né? Também não é o nosso caso. A gente vai usar esse aqui, que é o ponto de operação DC, porque a gente está trabalhando só com o circuito CC. Então a gente bota OK. Aí ele já simulou aqui, ó. Muito bem. Aí o que a gente pode fazer, ó, depois que fechou lá, né, onde você clica, ele vai mostrando qual é a tensão. Então, por exemplo, a tensão bem aqui é 2 volts. Se eu clicar bem aqui, ó, ele vai me dizer que também é aproximadamente 2 volts, tá vendo? Por que não ficou exatamente 2 volts? Porque o amplificador operacional ele tem uma correntezinha de fuga muito pequenininha. Então, se eu tenho uma correntezinha de fuga aqui, eu vou ter nesse resistor de 1.1K uma queda de tensão bem pequenininha, né? Porque a corrente é pequena. E aí o meu amp-op, pelo curto-circuito virtual aqui, ele garante que a tensão aqui em cima ó, também é próxima desse valor aqui, daqui do mais. Ó. Então aqui eu vou ter ó, os 1.999 também, que é essa tensão nesse fio. Ó. Então o que está entrando aqui ó, no segundo amp-op, se eu clicar bem aqui, é o mesmo 1.99, tá vendo? Ou seja, esse circuito do amplificador operacional é um buffer. O valor que eu tenho da fonte é o mesmo valor que eu obtenho de saída sem mudar sinal nem nada, né? Ó. Se você observar aqui a tensão de saída aqui, ó, é os mesmos 2 volts da entrada aqui da fonte. Agora aqui, ó, eu tenho novamente, né, um circuito não inversor, né? Porque está entrando a fonte de agora 1.99 volts, está entrando no positivo. Então ele não vai inverter. Só que aí eu vou ter um ganho, né? O ganho é dado por essa divisão aqui, ó, 4K sobre 2K, só que como ele é um não inversor, tem uma soma mais 1. E aí você vai ter aqui, ó, uma tensão de saída. Então, 4K sobre 2K, ó, aqui, ó, 4K sobre 2K, o resultado me dá 2, né? Só que o amplificador não inversor, o ganho é 1 mais 4K sobre 2K. Ou seja, 1 mais 4 sobre 2, 4 sobre 2 me dá 2, mais 1 dá 3. Então a saída desse amplificador é 3 vezes a entrada. Se a entrada é 2, ó, a minha saída tem que dar 6, que é o que está mostrando aqui, tá vendo? 5.999. E a gente analisou esse circuito aqui em cascata. Observe que só eu sabendo qual é o ganho dos dois amplificadores, ó, a tensão de saída vai ser o produto desses dois ganhos vezes a tensão de entrada. Então, qual é o ganho desse amplificador aqui? É 3. Qual é o ganho desse amplificador aqui? É 1. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2, que é a tensão de entrada aqui, ó, me dá o 6, que é a tensão que eu tenho aqui na saída aqui do amplificador, do final desses amplificadores em cascata. Então aí você consegue simular esses amplificadores aqui em cascata fazendo assim. Aí você bota um resistor qualquer na saída. Oi? Eu fiz assim, né? Eu tô com o LT Spice, esse daqui pronto. Só que tá dando um erro. Tipo, eu coloquei um resistor no volt 2 de 1K e lá no 10 milivolts eu coloquei o símbolozinho de tensão e coloquei 10M. Mas continua não dando certo, continua dando um errozinho quando você coloca para o bonequinho correr aqui.
Para dar play Você aqui. me mostra. Será que você consegue mostrar a sua tela, hein? Eu acho que Ó, eu posso. é nesse botão aqui, ó. Pronto, Você clica vou aqui. tirar aqui. Eu vou tirar a minha, aí você bota a sua. Tá. Tô Deu vendo. para ver? Ah, tô entendendo. É porque você usou o modelo do Ampiop, né? Que não é esse que a gente está usando, ó. Esse aqui não tem o mais e menos aqui das fontes que alimentam ele, tá vendo? Para esse modelo aí, você tem que adicionar. Deixa eu só pegar aqui como é que você. Para usar esse modelo de Ampiop, né? Você tem que adicionar um subcircuito. Deixa eu pegar aqui. Circuito CC. Tem que fazer para usar esse Ampiop, tem que usar um comando adicional. Deixa eu pegar só qual é o comando aqui. Aí no caso é que você não está usando o Ampiop 2. Eu teria Deixa eu que ver. usar aquele que você usou no exemplo anterior. Ó, você vai fazer assim, ó. Deixa eu escrever aqui no chat. Tu pode usar esse. Você vai só ter que fazer um comando a mais. Eu não explico, eu não ensino por esse, justamente porque esse um comando a mais às vezes pode atrapalhar. Porque se você errar nessa escrita, ó, você vai ter que clicar no ponto O. Você vai clicar ali no ponto OP, você tá vendo? O último menuzinho é um ponto OP. Fecha isso aí. E, bom, Pode fechar essa janelinha aí. fecho essa. Fecha essa. Ó, lá na barra de menu, Hum, depois do componente, depois das mãozinhas, depois da seta de vai e volta, a última, ponto OP. Aí, pontapé. clica nele. Isso. Aí você vai escrever aí, ó. Ponto .lib, botou um ponto antes do lib, Botei sim. aí dá um espaço. Aí bota opamp ponto sub. S, U de urubu, B de bola. Sub. Ponto sub. Aí dá um OK. ponto, deixa eu só escrever aqui. Opiamp, ponto sub. Agora dá OK. Dá OK, aí clique em algum lugar aí da tela para poder fixar essa instrução. Pronto, tá aqui. Agora tenta simular. Agora foi. Foi, né? Pronto. O que Era só significa isso isso? mesmo. É porque esse modelo que você está usando, ele não é automaticamente reconhecido pelo LT-Spice. Aí, aí você tem que incluir essa biblioteca, esse ponto .lib. Tu está dizendo assim, ó, nesse meu circuito, inclua a biblioteca, né, que é a library, a Uhum. biblioteca dos op amps. Aí ele vai reconhecer esse amplificador que você está usando. Ah, entendi. E para não acontecer isso, porque o op-amp que eu coloquei eu só vim aqui, né, no coisa eu coloquei op, aí eu coloquei o op-amp, esse aqui, ó. Uhum. Pronto. Se você não quiser fazer isso aí, você tem que usar aquele outro op-amp, o op-amp 2. Tá lá na direita, lá em Aqui, cima. ah, É, esse aqui. Aí se eu é, usasse esse aqui, eu teria que fazer aquela conexãozinha as das fontes. as Teria que botar fontes, as duas fontes. É. mas aí É as até mais fontes eu discreto, né? colocaria. Ah, Esse que você fez fica até mais discreto, né? Digamos assim, fica menos poluído, né? uhum. Mas essas fontes, aí na questão das fontes, o valor que eu iria usar nela seria o mesmo da primeira fonte, da fonte de 10.
Não, aí se a questão não diz qual é a alimentação do ampiop, aí você bota duas fontes de 20. Uma mais 20 e uma menos 20. Ah, tá. Aí É só se a porque eu... questão disser que é outro valor, aí você bota, por exemplo, lá na última questão da lista, ele disse que é mais 10 menos 10, né? Aí na última lá você tem que botar isso, mais 10 menos 10. Mas Uhum. para as outras questões que ele não diz qual é a alimentação, então você usa o valor máximo, que é 20. Ah, Eu acho que o LT Spice trabalha com op-amp até 24 volts. Mas para não também não forçar muito no limite, né, que pode dar algum erro, aí 20 volts para alimentação do amp-op tá bom. tá. Entendi. Entendi. É o problema que fica muito poluído mesmo aí. Eu não tava entendendo como é que tava dando É, erro. o seu ficou mais discreto agora. Você tem só que sempre que usar esse amp-op aí, você usar essa diretiva. Você Tá, clica lá no ponto OP e acrescenta esse ponto lib op-amp.sub. pronto. Anotado aqui. Próximo. Pronto, pode pegar a tela, pessoa, aí, o comando aí, tá? Tá bom. Vou pegar aqui. É, aqui. Pronto. Obrigada, professor. Nada. Ó, nesse segundo caso, parece com o exemplo que a gente acabou de fazer, né? Ó, tem um buffer aqui, ó. Só que Uhum. esse buffer ele pega um divisor de tensão, né? Então você tem o 4K. Esse 4K está em série com o paralelo desse 3K e desse 6K, né? Então, para você saber qual é a tensão que está entrando no mais aqui do amp-op, você tem que primeiro fazer esse divisor de tensão aqui, ó. E aí, aqui tá bem bom de simular, né? Aqui, porque ele tá juntando tudo num ground só, né? Fica até mais fácil. Você bota só um ground e vai passando todos os fios. E aí você tem que confrontar a sua solução, né? Lembrando que as duas características do amplificador operacional ideal é que não entra corrente aqui, né? Ó, nas entradas, nem na entrada positiva, nem na entrada negativa, não entra corrente. E eu tenho um curto-circuito virtual do mais para o menos. A tensão que aparece nesse ponto aqui, ó, é a mesma que vai aparecer aqui no lado negativo do amp-op também. Então aqui, ó, você resolve esse 3K paralelo com 6K, vê qual é a tensão que vai ficar aqui em cima dessa associação paralelo. Essa tensão em cima desse paralelo é a tensão que vai vir para o mais, que é a mesma tensão que vai aparecer aqui no menos, que é a mesma tensão que vai aparecer aqui na saída. E aí você consegue calcular essa corrente. Tá, no LT Spice, quando eu for desenhar, professor, desenho conforme tá aí no trabalho, né? Isso, exatamente. É. Aí você pode botar o 60 milha, ele aceita, né? A gente viu. 3K também aceita. Aceitou, isso. E essa questão da corrente de 5 k ohms, Uhum. aí no caso tá só para efeito figurativo, né? Ou eu teria que inserir no LT Spice também? Aqui, porque esses exercícios, né? Deixa eu voltar no comecinho aqui. Ó. Nesses exercícios, ele diz assim, ó. Insira a imagem do circuito montado no LT Spice com a janela branca que mostra a solução. Então, quando você simular aqui, ó, você vai dar o print. Deixa eu fechar isso aqui. Você vai dar o print dessa sua janela aqui, né, com o circuito, e junto você vai ter que mostrar também essa janela. Ó. Então, se eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Então você vai dar um print dessa janela. Aí o que eu vou fazer quando for corrigir, né? Eu sei que a resposta aqui, né, é 6 volts, né? Ó, a resposta bem aqui, né? 6 volts, a gente acabou de Sim, fazer, não foi? sim. Então, eu na sua resposta, você vai ter colocado o print disso. Eu vou só procurar se em alguma das tensões aqui aparece 6 volts. Ó, aí eu vejo aqui, opa, Uhum. tensão no nó 7, ó, 6 volts. Então a aluna fez certo, apareceu 6 volts. Esse nó 7 aqui deve ser a saída do circuito, entendeu? Aí aqui eu consigo corrigir a sua questão. Ok. Então você vai dar o print desse desenho e a corrente, né? A corrente também mostra aqui, ó.
nessa janelinha. Ó. Se você olhar aqui, ó, e do R4, ó, tá aqui. Essa é a corrente lá no resistor de 4, ó, nesse resistor de saída aqui, ó. Sim. Então, só com essa janelinha aqui eu consigo corrigir as questões de vocês, é suficiente. Aí eu consigo ver se você fez direitinho, calculou direitinho e a corrente está simulando direitinho, né? Essa corrente 5K. Bom, a terceira aqui, ó, eu tenho fonte, né, ó, no lado negativo e fonte no lado positivo. Isso aqui, ó, é um circuito subtrator, né? Subtrator, eu tenho um ganho na parte não inversora, desculpa, um ganho na parte inversora, somado com um ganho na parte não inversora aqui, ó. Então eu tenho dois ganhos, né? Então a minha tensão de saída é dada por uma expressão maior. É semelhante a essa expressão aqui, ó. Aqui, ó, subtrator. Então eu tenho dois ganhos, ó. É como se a minha tensão de saída fosse o primeiro ganho vezes a tensão V1, mais, né, somado, ó, um segundo ganho vezes a tensão V2. O primeiro ganho é o ganho inversor, né, ó, menos R2 sobre R1, que está ligado no negativo aqui, ó. E o segundo ganho é aquele do divisor de tensão, lembra? Então é R4 sobre R3 mais R4, que está aqui, ó. R4 sobre R3 mais R4, vezes o ganho do não inversor. Deixa eu só botar aqui a... É porque aqui nesse livro que eu peguei, ele mostra um pouquinho diferente, mas é igual que a gente demonstrou naquela aula. Deixa eu mostrar aqui, ó. Comentário. Deixa eu mostrar aqui a janela do comentário. Então, ó, essa saída aqui, ó, deixa eu só botar aqui. Essa saída V0 aqui, ó, ela vai ser o quê? Essa saída aqui, ó, V0. Ela vai ser a soma disso aqui, ó, que é K1 V1, mais isso aqui, ó, que é K2 V2. Então, qual é a saída V0 aqui? V0 vai ser igual. Aí eu tenho o meu K1, né? Quem é o K1? Tá aqui, ó. Então é menos R2. Menos R2 sobre R1 vezes V1 mais aí o meu K2 V2 que está aqui embaixo. Quem é o K2? É isso aqui, ó, o K2. Isso aqui é o divisor de tensão, né? Aqui de baixo, ó. Essa tensão bem aqui, que eu posso chamar de V+, quem vai ser V+ aí, ó? É o divisor de tensão, é R4 sobre, né? É essa resistência sobre essa soma, ó. R3 mais R4, né? Vezes a tensão de entrada V2. Então, ó, aqui é o divisor de tensão, né? Só que ele está entrando na entrada positiva, na entrada não inversora. Então eu tenho que multiplicar justamente pelo ganho não inversor, né? Quem é o ganho não inversor? É 1 mais isso aqui, ó. É 1 mais R4 sobre R... Opa, desculpa. Justamente, é o R2 sobre o R1, né? 1 mais R2 sobre R1. Então, isso aqui, ó, é igual a isso. A gente, quando fez naquela aula, a gente fez desse jeito aqui, ó. Só que esse livro está trazendo um pouquinho diferente. Mas se eu tirar o MMC, ó, fica R1 vezes 1 dá R1 mais R2 sobre R1, né? R1 mais R2 sobre R1. Então, essa fórmula do subtrator é igual àquela. A desse livro é igual a que a gente demonstrou. Então, vai ficar assim, ó. 1 mais R2, né?
sobre R1 vezes R4 sobre R3 mais R4 vezes V2. Pronto, isso aqui é a fórmula completa do subtrator. Considerando esse o R4, né, esse o R3, esse o R2, esse o R1. Então aqui nesse trabalho, ó, na questão 3, você tem as mesmas duas fontes, só que, por simplicidade, aqui ele fez questão de, como é a mesma fonte para o circuito de cima, é igual à fonte do circuito de baixo, ele juntou os resistores aqui e botou uma fonte só. Mas é a mesma coisa, tá certo? Se você observar aqui, ó, visualizar, ferramentas, comentário. Aqui é como se eu tivesse o seguinte, ó, é como se eu daqui tivesse uma fonte e daqui tivesse a mesma fonte. 40 milha aqui, 40 milha aqui. Como para evitar desenhar duas fontes, ele juntou aqui, ó, e botou só uma, que aí essa mesma fonte fica ligada em cima e embaixo, tá vendo? Então esse circuito aqui é o subtrator, que é dessa fórmula que a gente acabou de mostrar aqui. Então o ganho você tem que calcular, né? Aqui o meu R4, R3, ó, aqui o R2 e aqui o R1, aí você calcula, faz o cálculo. E a sua simulação tem que bater. Então aqui você vai ter que inserir um resistor para fechar o circuito e aí poder finalizar a simulação também. Calcule e simule o resultado da tensão de saída Vout. Ó. Ok, então é isso aí que é a terceira. Vamos para a próxima. A quarta. O circuito do amplificador inversor mostrado em A. Então tá aqui, ó. Amplificador inversor tradicional, né? Pode ser representado pelo circuito equivalente em B. Então tá aqui o circuito equivalente desse circuito, ó. Eles são equivalentes. Observe que o amplificador operacional, ele funciona como se fosse uma fonte de tensão controlada por tensão, né? Dependendo dessa tensão Vin, eu vou ter uma tensão Vout. Então, é aquela nossa fonte de tensão controlada por tensão. Naquele momento do começo da disciplina, a gente... Rapaz, eu vou usar isso para quê? Uma fonte de tensão controlada por tensão. É porque o amp-op, ele funciona dessa forma. Então, em vez de eu desenhar um amp-op, assim, ó, eu posso ter problemas de simulação ou questões de livros em que o amp-op é modelado dessa forma aqui, ó, com uma fonte de tensão controlada por tensão. Ok, aí ele diz o seguinte, ó, então, para o circuito C, aí ele pede para a gente olhar o circuito C. Deixa eu só dar um Ctrl menos aqui. Então, para o circuito C, aqui, calcule o valor de R-load para que ele receba a máxima potência. Então, para o circuito C, que é esse aqui de baixo, calcule o valor de R-load, que é essa resistência aqui, ó, para que ele receba máxima potência. Observação: para a simulação no LT-Spice, use Vin igual a 1 volt e encontre a potência máxima. Né? Use Vin, então ele quer que a gente use Vin de 1 volt, né, nessa questão. E encontre a potência máxima. Após a simulação, basta colocar o ponteiro do mouse sobre o R-load para obter essa potência. Então eu vou ter que dizer qual o valor dessa resistência aqui, ó. Qual o valor dela? Deixa eu ver se ele dá mais alguma dica aqui. Não, acabou aí, né? Acabou aqui. Então o que No que a gente tem que... LT-Spice.
Eu vou desenhar essa resistência aí, ou eu tenho que ou existe uma resistência? Eu só desenho a resistência normal aí, né? No LT É, Spice. aqui você já vai ter que acrescentar a resistência, ó, que já vai te dar a potência máxima. Então, como é que você faz isso? Ó? Você vai considerar essa resistência da carga aqui como se fosse a carga, né? E aí você vai ter que fazer o equivalente de TVNAM. Então, você vai ter que tirar essa carga aqui fora, né? Ó, e calcula o equivalente de TVNAM aqui, ó, para esse circuito aqui, ó. Aí, para isso, você vai ter que trocar esse circuito por esse aqui de cima. Tá vendo? Então, você vai ter que fazer uma comparação aqui, né? Ó, você vai ter que trocar esse circuito com amp-op por esse circuito aqui de cima, que é o que a gente já vinha trabalhando com ele, né? Ó, esse aqui de cima. Então, o que que você vai fazer, ó? Se eu comparar esse com esse, ó, esses dois, meu R1 é 2K, né? Meu RF é 20K. Ó. Então, aqui eu tenho 2K, ó, que é o R1, né? E aqui, ó, eu tenho 20K sobre 2K, né? Aqui eu vou ter 10K, né? Ó, 10K Vin. O Vin, ele disse que quer que a gente trabalhe com 1 volt, tá certo? Então eu posso, quando eu precisar, eu posso usar 1 volt aqui no Vin, uma fonte de 1 volt, né? E aí, ó, esse meu circuito aqui, ó, esse circuito aqui, ó, eu vou trocar por esse, ó. Só que aqui no lugar do R1 eu vou ter 2K e aqui no lugar do RF sobre R1 eu vou ter 10K. E a tensão VIN eu posso botar 1 volt. Ele disse que eu posso usar 1 volt. E aí eu substituo isso aqui, ó. Aí eu vou ter um circuito sem amplificador operacional. Porque a gente só tinha visto TVNAM, Norte, essas coisas, em circuitos sem amplificador operacional, lembra? Então tem que fazer essa conversão, né? Tirar esse amplificador operacional daqui, botar esse circuito equivalente, ó, trocando tudo isso por esse circuito. E aí eu faço o TVNAM normal, né? Como é que é o TVNAM? Tira a carga, zera a fonte, calcula o resistor de TVNAM, né? E aí vai, aí continua. Essa aqui, ó, possivelmente é possível que ela seja mais difícil dessa lista, tá? Aqui, ó, já fica mais simples essa quinta, se eu não me engano, eu botei ela mais simples. Ele também diz aqui, ó, o circuito equivalente, só que agora para o amplificador não inversor, né? Observe que o ganho da fonte dependente, ó, o ganho é diferente, ó. Só que eu acho que ele já substitui aqui, ó. Aí ele diz, ó, opa, se você tem esse modelo para o amplificador não inversor, né? Esse modelo, ó, esse modelo aqui para o amplificador não inversor, e eu quero que você resolva esse circuito aqui, ó, para calcular a tensão aqui nesse resistor de 5K, né? Aí ele diz o seguinte, ó, ao fazer a substituição, aqui ele já foi mais legal nessa questão. Os, Ao fazer a substituição pedida acima, o circuito anterior, ao substituir o op-amp pelo circuito equivalente dele, resulta no circuito abaixo. Então ele já fez a substituição para você, tá vendo? Aqui a questão foi legal. Nessa de cima, a gente tem que fazer a troca nessa aqui, ó. Trocar isso que tem a piop aqui pelo circuito, por esse circuito aqui, para depois resolver, né? Nesse aqui não, nesse aqui ele já deu o resultado, ó, que é esse circuito aqui, quando eu troco lá o amp-op. E aí ele, ao fazer a substituição pedida, resulta no circuito abaixo, ó. Ele diz aqui, ó, calcular a tensão aqui, no resistor de 5K. Então, ele quer essa tensão bem aqui, ó. Ok, então ele pede isso, ó, qual é a tensão no resistor de V5K, e pede também
qual a tensão Vout. Vout, ó, é essa tensão bem aqui. Então você tem que simular esse circuito aqui de cima também, ó. Certo? Aqui você vai simular para obter o Vout, ó. E esse de baixo aqui você vai simular para obter o V de 5K. E nos dois você vai fazer as contas. Então essa questão aqui, por mais que ela tá simples, né? Porque ele já fez a substituição, mas você tem que fazer 4 coisas, né? Você tem que calcular aqui, ó, calcular quem é o V de 5K, simular esse circuito também, simula ele. Aqui no de cima você vai calcular o Vout e aqui também vai simular o Vout, né? Então essa questão aqui, ó, embora ela esteja bem simples, né? Você tem 4 coisas para fazer numa questão, né? Lembrando que aqui é a fonte dependente, ó. Você tem que usar aquelas nossas técnicas, né, para quando tem fonte dependente. Provavelmente na equação você vai ter que reescrever essa equação. Então aqui ó, é 6 vezes V de 5K, né? Aí você vai ter que trocar esse V de 5K, vai ter que reescrever essa equação lá na nossa matriz, né? Vai reescrever. Eles precisam tentar para poder, na próxima aula, que é sexta-feira, a gente tentar ajudar com as dúvidas que possam surgir, tá certo? Aqui na sexta, é um circuito com 3 amplificadores, ó. Aí eu tenho aqui um buffer, né? Esse primeiro estágio, um buffer. A saída desse buffer, ó, tá entrando nesse aqui de baixo, ó, que é um não inversor, né? Então eu vou ter aqui como fazer o V3. E a mesma saída do buffer também está vindo para esse aqui de cima, que é um inversor. Aí eu vou ter a saída V2. Então observe, aqui na verdade eu tenho 2 ampiops em cascata por vez, né? Então para eu descobrir o V3, eu tenho que analisar esses aqui, ó, só esses dois. O ampiop de cima não interfere na obtenção do V3. E se eu quiser obter o V2, aí quem está em cascata aqui são esses aqui, ó. Aí eu obtenho aqui o V2. Então aqui é ampiop em cascata mesmo. São 3, mas você tem aí, na verdade, 2 por vez, né? Na análise. E aqui a sétima e a última. Aliás, não é a última, né? Tem a oitava. A sétima aqui, ó. Qual é a configuração desse circuito ampiop? Bom, aqui Professor, a você tem... 6 também tem que colocar no LT Spice, né? Essa daí? Tem. Sim, sim, tem. Todas, na Bom. verdade, né? Isso, todas. A sétima é baseada naquela que a gente vinha fazendo, né, de exercício, ó, que aí você vai precisar fazer uso dessas tensões aqui máximas de saída do ampiop, né? Então determine o valor de RF que vai levar o ampiop a saturar. Então o que você vai fazer? Ó, você vai nesse circuito aqui achar o V0, né? Quem é o V0? Aí você vai ter uma expressão aqui para o V0, né? Você vai encontrar. Qual é essa expressão você vai encontrar? Aí, ó, ele quer saber qual o valor de RF que vai levar o ampiop a saturar. Então, você vai ter que não substituir o RF, deixa o RF na equação aqui, ó, RF. Quando você for obter a equação, não substitui por 20K, não. Deixa o RF. E aí você vai obter uma equação com RF aqui, ó. E aí você vai ter que fazer 2 trabalhos com essa equação final aqui. Quais os 2 trabalhos? Você vai ter que trocar o V0 por 10 e trocar o V0 por menos 10. E analisar aqui como é que ficaria o RF nessas duas condições, né? Porque o 10 e o menos 10 é o limite de onde ele satura, ó. E aí você precisa ver qual o valor de RF que vai acontecer para ele saturar em 10 volts ou para ele saturar em menos 10, se é que é possível. Tá certo? Então, a dica aqui é você escrever essa equação desse ampiop, desse circuito,
sem substituir o RF por 20K. Você deixa o RF na expressão. E aí você vai substituir o V0 por 10 ou menos 10, e aí você encontra o RF, porque só vai ficar o RF de variável. Essa é a dica da sétima. E da oitava aqui, ó. Quer dizer, deixa eu ver se a sétima é só isso mesmo. Porque aqui a letra B é o tradicional, né? A saída V0, em função da entrada VA, o tradicional. A configuração do circuito também é algo simples, né? E na oitava aqui você também vai baseado nesse circuito, né? Você vai calcular o V0, que é a saída aqui, né? Quando o VG, que é a entrada, é 4 volts. A letra B especifica a faixa de valores de VG, de modo que o amp-op opere de modo linear. Então essa letra B aqui, ó, é que nem aquelas que a gente vinha fazendo também em sala, essa letra B. Então aqui, ó, faixa de valores de VG. Então você vai escrever a expressão de V0 sem substituir valores para VG. Então na letra B, você não vai usar VG igual a 4, você vai deixar VG mesmo, literal, né? Então vai ficar uma expressão aqui, 3K sobre 2K, menos 1K, não sei o quê. E aí vai aparecer alguma coisa vezes VG. E aí ele quer saber qual o valor de VG para o amp-op operar no modo linear. Então tu vai fazer a mesma coisa que foi feito lá na outra questão, na questão anterior. Vai substituir o V0 por 12 e o V0 por menos 12, né? E aí vai ver qual é o intervalo de VG que garante ele operar aqui dentro, ó, de mais 12 a menos 12 na saída. É semelhante à questão anterior. É a última essa, né? Pronto, aí acabou, pessoal. Essas são as dicas aqui para essa lista, né? Tranquilo? É tentar fazer. A mais difícil aqui dessa lista é essa questão aqui. As outras a gente fez iguais ou semelhantes. A única que a gente não tem feito semelhante é essa de substituição, ó, que é a quarta, né? Mas tem os 3 pedaços aqui para você juntar as partes, né? Eu já dei essas dicas também de como você pode fazer. A única que tá, talvez, porque essa quinta, né? Simular esse circuito com o amp-op a gente já sabe fazer, né? E calcular também. E um circuito normal de 2 malhas a gente também sabe resolver quando tem fonte dependente. Então não tem dificuldade aqui. Aqui, embora são 3 amp-ops, você vai fazer 2 por vez, que é o que a gente também já fez, né? Então também não tem dificuldade. E essa última também é semelhante às que a gente resolveu. Que é quando você vai ver os limites, né? Então pronto, a mais difícil é aquela lá. Que é essa aqui, ó. A quarta. É que vai dar um trabalho a mais. Você tem que tomar cuidado aqui na hora de fazer a substituição, né? Você vai ter que ver, opa, esse resistor de 5K aqui, ele vai entrar, eu vou repetir. Esse de 15K, o que eu faço com ele? Você tem que refletir o que você vai fazer, né? Ele entra aqui ou não entra, né? Tá certo? Aí você tem que analisar. E é tentar fazer, pessoal. Aí na sexta-feira a gente tira mais dúvidas. Aí se vocês quiserem compartilhar a tela comigo, né, de alguma coisa que fizeram e tal, aí dá certo. Vocês querem simular mais alguma? Até então, minhas dúvidas que eu comecei a fazer, comecei a encontrar dúvidas, foi isso. Eu vou tentar fazer mais para ver se até sexta gera mais alguma dúvida. Pronto, tá ótimo. Beleza, beleza. Aí, pessoal, ó, se for ajudar vocês, né? Tá vendo esse resumo dos principais amp-ops aqui? Que ele diz quem são os ganhos. Ó. Por exemplo, esse aqui é o somador. Esse aqui de baixo que a gente mostrou é o subtrator, né? Esse aqui de baixo, ó. Subtrator. Esse é o subtrator, porque eu tenho uma parcela negativa, tá vendo, ó? Menos, né? E tem uma parcela positiva, né? Então eu vou ter, na verdade, uma subtração de 2 parcelas,
que é esse aqui, é o subtrator. Esse documento ele tem um resumo de todas as configurações que a gente viu, exceto o de instrumentação, mas que eu também não cobrei no trabalho, né? Então, por exemplo, aqui é o somador. Somador. Como é que ele funciona? A tensão de saída V0 é a soma de K1 V1, né? K1 vezes V1, mais K2 vezes V2. Quem é o K1? Aí ele diz aqui, ó, o K1 é um inversor, né? Ó, é menos RF sobre R1. É menos RF sobre R1. E o meu K2 também é outro inversor, como se eu tivesse aqui, é a soma de dois inversores, né? Então, o ganho da segunda fonte de tensão V2, né? O da V1 a gente acabou de ver, é RF sobre R1, vezes V1, né? Mais RF sobre R2, vezes V2. Então, o meu V0 é a saída de K1 vezes V1, mais K2 vezes V2 é o somador. Observe que ele é um somador, mas um somador de amplificadores inversores, né? Tanto na soma do K1V1 com o K2V2, as duas parcelas são negativas, ó. Então ele é um somador, mas ele soma os opostos, né? Os negativos de cada entrada. Então, meu V0 aqui vai ser RF sobre R1 vezes V1 negativo, né? Mais RF sobre R2 vezes V2 também negativo. Eu vou somar dois negativos. Ou seja, o meu V0 vai me dar uma resposta que é uma soma de dois números negativos. Então, o V0 vai dar negativo também. Isso para o somador, né? O inversor é o que a gente já conhece, ó, o ganho é menos R2 sobre R1. Então, o ganho é esse dividido por esse. E aqui de cima é o não inversor, né? Que aí nesse livro ele traz dessa forma o ganho. Mas a gente viu, a gente acabou de dizer, né? Ele é o ganho do jeito que a gente viu, que é igual a essa mesma fórmula. É 1 mais R1 sobre R2, né? Sobre R2. Que é igual a essa fórmula de cima. É a mesma coisa. Só tirar o MMC da fórmula de baixo, que vai dar a fórmula de cima. Onde é que está esse resumo aqui? Bom, eu quis inserir aqui para o pessoal que vai para a VS, mas vocês conseguem baixar essa lista da VS. Embora vocês não vão precisar fazer, os alunos que entregaram a V1 e vão entregar a V2, não precisa fazer a lista de VS, né? A lista de VS é para os alunos que não entregaram a V1 ou que por algum motivo não vão entregar a V2. Aí tem o pedido da VS, uma parte do pedido é essa lista aqui, ó. Aliás, é o pedido todo, né? Essa lista de 10 pontos, ó. Então é só para os alunos que faltaram o AV1 ou que não vão entregar a V2. Aí tem que entregar a VS, ó, né? Que vai para substituir a nota que está faltando. Ou então, se algum aluno fizer as duas, né? Que eu acho muito difícil isso acontecer. Mas se algum aluno entregou o trabalho da V1 e entregou o trabalho da V2, e ao fazer a média, né? Que é 0,4 vezes V1 mais 0,6 vezes V2, se essa média ficar abaixo de 7, aí o aluno também vai ter que entregar a lista da VS, que é essa aqui, tá certo? A gente explica depois em outra aula essa lista da VS, tá? Beleza, pessoal. Então era isso. Se tiver mais alguma dúvida... Não, professor, no LT Spice a gente consegue salvar o que a gente está fazendo para depois entrar e modificar de novo? Consegue. Aí você faz assim, ó, clica aqui em File, aí você vai aqui em Save As, ó. Aí é bom você criar uma pasta. Eu tentei fazer isso, mas o meu tipo assim, eu queria salvar, mas para me depois entrar de novo no LT Spice e tipo hoje eu comecei a fazer umas coisas, aí eu vou dar continuidade amanhã, mas eu vou ter que começar do zero de novo. Porque assim, ó, quando você salva,
não adianta você ir lá na pasta e clicar 2 vezes que não vai abrir. Você tem que salvar, deixa eu só parar de travar. Aí você vai ter que aqui de dentro do LT Spice, você clica aqui nessa pastinha amarela, ó, tá vendo? Aham. Aí, por exemplo, eu fiz alguns aqui, ó. Tá vendo? Ele já tá dizendo aqui que eu tenho feito alguns, ó. Aí quando eu vou na pasta, ele me mostra. Aí eu Tá consigo travado, abrir. professor. Travou? A imagem. Ah, então deixa eu tirar e botar de novo, peraí. Tá dando para ver agora essa janelinha do salvar como? Ainda não. Vou esperar um pouquinho. Essa janelinha de salvar como não apareceu não. Ó, deixa eu tirar aqui. Vocês estão vendo meu LT Spice? Não. Eu tô vendo aqui. Com esse 1.9999, ó, de azul, Sim, ó. tô vendo. Eu consigo ver. Agora voltou. Agora tô vendo. Atualizou? Pronto. Aí, ó, uma vez que você clicou aqui em File, né, ó, aqui no canto superior esquerdo, ó, e aí você clica em Save As, e aí você salva em algum lugar, quando você for querer abrir de novo, você tem que estar dentro do LT Spice, e aí você vem aqui na pastinha amarela, ó, Open. E aí você seleciona o circuito que você salvou. Ó. Por exemplo, eu abri esse outro circuito que eu já tinha salvo antes. Aí você consegue fazer alterações? Consegue, normal. Você edita normal. Se você quiser deletar alguma coisa, ó, você altera do jeito que você quiser. Tá, aí você tem que salvar. Você tem duas pastas que você criou, né? Você tá vendo aqui no cantinho. Você tem que salvar uma por uma? É, eu tô com 2 abas agora, ó. Isso, duas abas. Aqui. Você tem que É, salvar aí uma por uma? salva uma por uma. Tá. Ele não salva tudo de uma vez, não. Você tem que clicar em cada uma e salvar e dar um nome para cada uma delas. À medida que você vai criando mais aqui, né, ó, Uhum. aí você vai ficando com essas abas aqui, ó. Aí você tem que ir salvando cada uma. Se você salvar só uma e fechar, aí você perdeu as outras. Tranquilo? Tranquilo. Então pronto, pessoal, é isso aí. Então a gente vai ficar por aqui na aula de hoje. Aí na próxima aula, vocês tentam fazer com essas orientações, né? Eu vou postar já já esse vídeo lá no portal, né? E aí vocês podem ir consultando esse vídeo, né, dessa aula de hoje e tentando fazer o que vocês ainda não tiveram feito. E aí na sexta-feira a gente tira as dúvidas, né? Porque lembrando que acaba dia 9, né? Deixa eu só ver aqui quantos dias a gente tem, ó. Pois é, se a gente não tirar o último dia para tirar as dúvidas é sexta, viu? Porque depois, ó, já passou. Então é o último dia. Então tenta fazer, pessoal, e na sexta-feira a gente tira as dúvidas. Ok. Boa noite, professor. Boa noite, Eva. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, Nayara. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, professor. Tchau, tchau.